Olá pessoal, iremos começar com a apresentação da atividade da disciplina de Ética e Legislação Profissional, que é conduzida pelo professor Maurício do Vale. O grupo é constituído pelos alunos André Santos, Bruno Lauretti, Luiz Guilherme Dutra e Paulo Volkers. E abordaremos o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi implementado pelo CAU em 2013, e também o Código de Ética Profissional do Psicólogo, redigido pelo Conselho Federal de Psicologia de 2015. E apresentando assim alguns aspectos que são relacionados à vida profissional e também possíveis situações ocorrentes em ambas as áreas. Introduzindo os códigos de ética, começando pelo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Código de Ética e Disciplina dessa área define parâmetros deontológicos que acabam orientando toda a conduta dos profissionais que são registrados nesse conselho. Isso vem através de vários segmentos individuais, né, como princípios, regras e recomendações, e acabam abrangendo diversos aspectos. Os princípios são as normas de maior abrangência, que são vistas como se fossem objetivos. As regras, que são derivadas desses princípios, elas devem ser seguidas de forma específica e bem restrita. E as recomendações são medidas que devem ser tomadas para que se possam chegar a esses princípios. E esses segmentos individuais, eles abordam de forma segmentada todos os aspectos de obrigações que o profissional tem, de forma geral, de forma com interesse público, de forma com o contratante, de forma com a própria profissão, entre os próprios colegas, e também em relação com a obrigação com o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Por exemplo, no aspecto das obrigações gerais, ele tem como exemplo um dos princípios que o arquiteto e o urbanismo devem sempre manter e desenvolver seus conhecimentos, sempre se manter atualizado. E como exemplo de regra, por exemplo, ele deve se declarar impedido de assumir uma responsabilidade profissional que extrapole a habilidade dele, sabe, a capacitação. E como recomendação, como medida para isso, ele deve sempre aprimorar seus conhecimentos. Já o interesse público, ele tem como exemplo de objetivo defender o próprio interesse público e respeitar o teor das leis, sempre considerando a consequência das atividades que ele vem realizar. E como regra, como exemplo de regra, ele deve respeitar os valores e a herança natural e cultural da própria comunidade que ele vem atuar. E para que isso venha acontecer, o arquiteto urbanista, ele tem que ter consciência do caráter essencial da própria atividade que ele exerce, né? Como intérprete e próprio servidor e disseminador da cultura. Já com a contratante, ele fala de uma relação bem profissional, sabe? De ser imparcial, atuar de maneira consciente, competente, com habilidade, sempre com atenção. E recomenda-se, né, que haja sempre uma conduta recíproca entre o arquiteto o profissional e a própria contratante. Ele também aborda com a própria profissão. E, por exemplo, ele objetiva como exemplo considerar a profissão como uma forma de contribuição para o próprio desenvolvimento da sociedade. E como regra, ao exercer, por exemplo, a docência profissional, né, e assim você contribui para a formação acadêmica de geral, de forma que venha participar e contribuir de fóruns culturais, técnicos, artísticos, científicos, que sejam referentes à atividade profissional, né? Com os colegas, o arquiteto urbanismo ele deve contribuir com a reputação somente com base na qualidade dos serviços profissionais que ele realizar, sabe? Ele deve repudiar a prática de plágio e qualquer apropriação, defendendo sempre e divulgando a legislação referente ao direito autoral, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o arquiteto deve reconhecer e respeitar o CAU como órgão de regulação e fiscalização do exercício da própria atuação profissional do próprio arquiteto e urbanismo, devendo sempre assim colaborar com o CAU. E já o Código de Ética Profissional do Psicólogo, ele estabelece padrões que são esperados quanto às práticas dessa categoria profissional, né? Também vem através de segmentos individuais, porém, aqui ele se apresenta de forma através de itens, artigos, incisos, parágrafos, ele acaba tendo assim um tom mais formal. No aspecto dos princípios fundamentais, ele aborda através de itens que o psicólogo deverá sempre trabalhar visando promover a saúde e a qualidade da vida das pessoas, sempre atuar com responsabilidade social, buscando sempre o contínuo aprimoramento profissional e zelando para que possa exercer o exercício profissional seja efetuado com dignidade. No aspecto das responsabilidades do psicólogo, ele abrange como deveres fundamentais do psicólogo, por exemplo, conhecer, divulgar, cumprir e fazer valer, né, esse código, fornecendo prestação de serviços e dando informações de resultados e transmitindo sempre o que for necessário, fazendo de forma que fosse um filtro. E também abrange nessas responsabilidades, ele abrange o que é vetado aos psicólogos,
como praticar e ser conivente com qualquer ato de discriminação, exploração, violência, crueldade ou a própria opressão, induzindo convicção política, filosófica, moral. No aspecto das disposições gerais, ele aborda que o descumprimento desses preceitos, né, que constitui esse código, ele é uma infração disciplinar e pode ser punido com a suspensão do exercício da profissão por até 30 dias e até mesmo a cassação do exercício profissional. Analisando os códigos, né, de ambas as áreas, a gente pode estabelecer uma relação de semelhança sobre o que ambos abordam. Porém, o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele se apresenta através dos princípios da deontologia. Já o Código de Ética Profissional do Psicólogo, ele se apresenta através de um instrumento de reflexão e orientação, né? E pelo que a gente pode analisar, ambos acabam abordando as relações entre os profissionais da profissão, entre os profissionais e os próprios profissionais, e também entre o profissional e o cliente. E nesse ciclo, eles acabam estando diretamente conectados, né, com a responsabilidade social. E devido a certas circunstâncias, eles acabam sendo sujeitos a infrações e penalidades. Partindo para os exemplos práticos, a gente tem o primeiro caso, que é do profissional de psicologia, que é nos casos em que há interferência da religião na prática da psicologia, né? Psicologia versus religião. Então, a gente se questiona, um psicólogo poderia utilizar-se de conceitos religiosos no atendimento de seus pacientes? E a resposta que a gente tem é: você pode ser religioso, acreditar em Deus, numa revelação e mesmo numa ordem do mundo. No entanto, se essa fé comportar para você uma noção do bem e do mal, que lhe permite saber de antemão quais condutas humanas são louváveis e quais são condenáveis, por favor, abstém-se. Seu trabalho de psicoterapeuta será desastroso, além de passível de processo ético. Por quê? Primeiro que é vedado essa prática, né, a imposição de conceitos religiosos, políticos, morais para o paciente de psicologia. Segundo que dentro no campo religioso existem várias vertentes de religião e não tem como você pegar a versão A ou B para poder se basear e fazer uma análise em cima de um paciente que pode ser de outra religião, de outra vertente. Outro exemplo prático de psicólogos é a exposição do paciente versus avanços científicos. No caso de psicólogos que usam dados dos seus pacientes como objetos de estudo científicos, até onde a divulgação dessas informações poderiam ferir o direito ao anonimato e sigilo de seus pacientes. A divulgação dessas informações, ao mesmo tempo que podem apresentar grande contribuição nos avanços científicos na área, também podem acarretar na exposição dos pacientes, podendo trazer transtorno para os mesmos. Um exemplo hipotético que a gente pode citar é que caso exista um paciente, ele tenha um problema muito peculiar, muito pessoal, que seja fácil de identificar, assim, porque é algum caso raro, por exemplo. E nisso, o profissional de psicologia sente a necessidade de fazer uma divulgação desse caso para que a comunidade científica se engaje e consiga fazer mais estudos e ter conhecimento desse caso, né, que é um caso muito peculiar. Só que, ao mesmo tempo, esse paciente ele vai ser exposto porque é um caso muito pessoal, é facilmente atribuído a ele. Então, a pessoa poderia se sentir constrangida ao ver seu caso sendo exposto, correndo risco de ser identificado com facilidade. Então, é um dilema ético. A gente não tem, nesse caso hipotético, não tem como a gente saber definir o que é o certo e o que é o errado, e a gente não tem uma resposta concreta sobre isso. Bem, no último exemplo prático dos psicólogos, a gente pensou na seguinte situação: o paciente ele comete ou cometeu algum tipo de ato ilícito e o psicólogo tem conhecimento disso. E a gente se perguntou como ele deveria reagir numa situação dessas. Ou ele manteria o sigilo sobre a conduta do paciente, de acordo com o artigo 9º do CFP, ou então ele denunciaria esse paciente aos órgãos competentes. Assim, são duas decisões completamente opostas, diferentes, né?
e caberia exclusivamente ao psicólogo decidir isso. Até que ponto ele poderia manter o sigilo sobre isso e até que ponto esses atos ilícitos são assim passíveis de serem omitidos e a partir de qual ponto esses atos ilícitos devem ser denunciados e esse paciente deve cumprir algum tipo de pena pelos seus atos. Já indo para a área de arquitetura, primeiro exemplo, a primeira situação que a gente pensou foi numa prática que acontece no meio, que é a chamada reserva técnica, onde o arquiteto indica algum produto ou alguma loja para o seu cliente e o cliente, ao adquirir esse produto ou comprar nessa loja, o arquiteto recebe um tipo de comissão por esse cliente ter comprado o produto ou ido na loja. Porém, de acordo com o inciso 6º do artigo 18 da Lei 2.378, essa prática é ilegal. O arquiteto deve se recusar a receber qualquer tipo de gratificação, comissão ou vantagem. Porém, muitos arquitetos praticam isso, a reserva técnica, e é algo que cabe assim da pessoa saber que o que ela está fazendo é errado, porque de acordo com as leis o cliente ele deve se sentir livre para comprar o produto ou na loja que ele quiser. E o arquiteto assim pode até indicar, mas ele não pode receber nada disso, honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, não pode receber nenhum tipo de retribuição ou vantagem por indicar um produto ou uma loja para o cliente. Bem, continuando os exemplos práticos em arquitetura, temos o caso de atribuição versus conhecimento. É comum na área da engenharia e arquitetura que profissionais desenvolvam atribuições que lhes são atribuídas, mas não possuem o conhecimento necessário, tendo um debate até nos dias de hoje o que é permitido ou não. Como, por exemplo, arquitetos fazerem projetos estruturais que são abrangidos pelo conselho, mas não especificam o porte, dando liberdade para a execução sem que haja, porém, um conhecimento aprimorado sobre, bem como engenheiros que fazem projetos arquitetônicos, sem o conhecimento necessário para tal atividade. Esses casos são muito corriqueiros, visto a separação da atividade da arquitetura dentro do conselho, né, quando saiu do CREA para formar o CAL. Assim, é comum ter esses pontos de interseção ainda, em que as atividades de cada profissão não são totalmente específicas. E isso acaba trazendo diversos casos, como esses exemplificados. Outro exemplo é sobre o projeto subfaturado ou superfaturado. Quando há arquitetos que gerenciam obras, é comum estarem a par de projetos e especificações, que em alguns casos os materiais não atendem às especificações, visando o lucro, e caso não denunciado, configura omissão. Esse tipo de prática é mais comum em obras públicas, mas podem ocorrer em diversas obras privadas também. A falta do projeto completo permite às empreiteiras a incumbência de projetar, construir, fazer os testes e demais operações necessárias o suficiente para a entrega da obra. Tal modelo inibe um conhecimento aprofundado do objeto contratado, o que obscurece a fiscalização acerca dos custos reais das obras. Outro exemplo nessa questão é quanto o preço do projeto, que é muito comum arquitetos novos no mercado exigirem um pagamento abaixo do estabelecido pelo Conselho de Arquitetura, assim criando um clima de rivalidade entre arquitetos ou até mesmo um sucateamento da prática arquitetônica, em que o projeto mais barato vai ser o contratado pelo cliente, mas não necessariamente é o com mais qualidade.